Vamos continuar. Eu sei que eu tentei fazer tudo num vídeo só, mas não coube, ficou muito grande. Eu preciso que você continue prestando atenção no propósito de vida, parte 2. E aí eu nem vou prometer mais que eu vou conseguir terminar nesse. No máximo vai ter mais uma parte, porque eu preciso contar 3 histórias para você conseguir montar a sua história. Então vamos lá? Só um momentinho que eu preciso me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou escritora, palestrante e eu falo sobre diversos assuntos. E esse canal aqui do YouTube é específico para falar do quê? Do conhecimento que liberta, a palavra de Deus. Então, se você, assim como eu, ama conhecer a escritura, ama saber sobre detalhes bíblicos, curiosidades e até uns insights que vêm assim que o Espírito Santo me revela, se você gosta de saber da palavra de Deus, desses detalhes, dessas informações, se inscreve aqui no canal. Não deixe de ativar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você já ser notificado, você já saber dessa informação, não fica fora dessa. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Graziela Leão Escritora, e você pode pesquisar em várias redes sociais. Que Deus te abençoe e vamos continuar o vídeo. A história que a gente precisa falar vai estar lá em Gênesis 37. É a história do jovem José. Sim, a gente precisa entender um pouquinho da história do jovem José. Porque, assim como na história de Davi, também tem algo que é muito legal que eu queria te falar. 1 Samuel 17, versículo 28. E ouvindo Eliabe, o irmão de Davi, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 30, a melhor parte. E desviou-se dele para outro. Já que você não quer me ajudar, deixa que eu falo com outra pessoa. Você vai ver aqui que Eliabe, o irmão mais velho, já tinha aquela certa implicância de irmão, sabe? Aquela implicânciazinha chata. Davi não perde tempo. Ele vê que seu irmão vai começar a implicar com ele, e ele, por que eu comecei com esse assunto? Porque a história de José também tem isso. Gente, para de tentar achar que ninguém gosta de mim, porque minha família me persegue. Para. Todo mundo passa por isso. Todo mundo que tem um propósito vai ter problema. Isso já é o inferno. Faz de tudo para que você não avance para a próxima fase. O inferno vai fazer de tudo. Só que ele se esquece que quando você está dentro de um propósito, Romanos 8, 28 fala o quê? Todas as coisas contribuem para o bem. Quando? Quando você está dentro do propósito. Quando você... Lembra da história do ônibus? Quando você não desce do ônibus. A história de José, Gênesis 37, versículo 2, fala assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zipo, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus pais faziam. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas, e os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que eles ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho a seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer este sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. A história, ela se dá
numa casa com muitos irmãos, e o mais novo até aquele momento, ele tem sonhos e conta, né? Tecnicamente, estava dentro do processo, estava dentro do plano. Como você vai ver que todo mundo que está assistindo sabe que José foi governador do Egito. Só que José sabia que ia ser governador? Não. Quando a gente olha a história de Davi, você vai ver que Deus também não contou para Davi que seria rei. Assim como também não contou, não especificadamente, para José que seria governador. Deus não fala pra gente. Até porque a gente não tem maturidade para ouvir tudo aquilo que ele vai fazer. Ele te dá uma pista, ele te dá um indício, ele mostra que ele vai fazer algo na sua vida. Tudo aquilo que Deus fala, ele tem obrigatoriedade de fazer. Ele não perde tempo, ele não fica de conversa fiada. Se ele fala, é porque ele vai fazer. E muitas das vezes ele não fala, porque a gente não tem maturidade para ouvir. Existem duas... Deus já está lá no fim? Já, ele já sabe o que vai acontecer. Só que a gente não tem maturidade para ouvir. A gente não tem maturidade para viver certas coisas. Então é muito mais fácil e muito mais cuidadoso quando ele não nos conta. Eu estou escrevendo um livro sobre as 10 virgens e isso me remeteu. O porquê que Deus não nos conta a data. No livro eu vou explicar o porquê. José tem uma certa lógica disso. Por que Deus não nos conta tudo o que vai acontecer? Por que Deus não nos conta exatamente onde ele vai nos levar? Aqui em Gênesis 37 você vai ver que os irmãos já não gostavam dele. Agora pensa comigo. Qual seria o posicionamento de José se ele soubesse nesse momento que ele teria que alimentar os irmãos, que não haveria comida em lugar nenhum, que teriam que pedir para ele? Tu acha que José se comportaria da mesma forma? Claro que não. Então a gente sabe que Deus não nos conta tudo por cuidado por nós mesmos. Automaticamente, se a gente soubesse das pessoas que precisarão da gente no futuro, a gente soubesse quem a gente já espizinhava ela agora. Mas você vai precisar de mim, você sabe que você vai precisar de mim. Porque nós somos assim. E por esse cuidado de Deus tão perfeito, tão maravilhoso, é que ele não nos conta tudo. Segue na história de José. Como fazer para ele chegar no Egito? Como fazer para ele aprender tudo que ele precisaria aprender no Egito? Cuidado de Deus. Deus, não é que Deus gostou dos irmãos perseguirem ele, não. Mas Deus usa a intenção do coração dos irmãos, Deus usa a intenção dos irmãos, Deus usa a situação. Ele é o criador perfeito de situação. Você não gosta dos seus irmãos? Não, é isso que está dentro do coração de vocês, é isso que vocês querem produzir, é isso que vocês querem matar, vocês querem vender. Não tem problema não, faça o que você quiser. Romanos 8:28 fala, todas as coisas contribuem para o bem daquele que está dentro do propósito. Você está dentro do propósito, vai dar certo. Vamos lá. Olha o que acontece. Versículo 12. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José, venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. José respondeu que estava pronto para ir. Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou José que fosse até Siquém e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo caminho, aí um homem viu e perguntou, o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu. Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. O que significa isso aqui? Sabe quando parece que vai dar errado? Aí Deus envia esse homem lá. Você acha que esse homem ouviu a conversa à toa dos irmãos falando para onde ia? Claro que não. Estava dentro do propósito. Esse homem tinha que ouvir para que quando José passasse, ele tinha que falar para José ir. Mas aconteceu porque era da vontade de Deus acontecer. Não no sentido que Deus gostou de uma situação ruim que aconteceu com você, porque José aqui ele vai ser vendido. Ele vai ser jogado dentro de uma cova. Os irmãos vão ficar tentando matar. Imagina a cabeça de José ouvindo, mata, não mata. Os irmãos discutindo se vão matar ou não vão matar. Gente, a gente não está falando de inimigos, a gente está falando de irmãos.
irmãos mais velhos, pessoas que deveriam te proteger. São as pessoas que estão decidindo se vão matar ou não vão matar. Isso te lembra alguém? Quantas vezes a gente está no mesmo ambiente, somos irmãos na casa do Senhor, e você vê que pessoas estão pensando, vamos matar ele, vamos botar ele para fora da igreja? Não. Está tudo dentro do propósito. Deus vai usar essa situação. Está tudo no controle. Qual é a situação que fizeram contra você? Se você não descer do ônibus, se você não sair do processo, Deus vai usar essa situação para te beneficiar. Por quê? Ele tinha que chegar até o Egito. Ele ia ser governador do Egito. Lembra da história de Davi? Por que Deus permitiu que aquele espírito mal... Não é porque Deus permitiu, perdão. Deus enviou o espírito mal para perturbar Saul. E aí Deus faz o quê? Davi, você já treinou no campo. Você já sabe ser pastor. Agora você precisa aprender a ser rei. A ver como o rei se comporta. Então vem do campo para o palácio. Agora você vai treinar aqui. Do palácio, ele vai treinar onde? Saul fala, não vai sair mais da minha casa. Agora você vai treinar dentro de casa. Como é que um rei se comporta dentro de casa? Consegue entender? Eu falo palácio como local de governo, tá? Para você entender. Não que existisse exatamente um palácio para Saul, mas como local de governo. Quando Deus quer fazer você treinar, Ele vai te levar para o lugar do treinamento. José tinha que treinar no Egito. Então você vai chegar no Egito. Não interessa a estratégia que vão tentar te matar. Deus vai pegar, opa, tá na minha mão o controle. Calma aí que eu vou direcionar. Lembra quando vai tirar o povo do Egito? Tecnicamente, a primeira saída era só para ir sacrificar no deserto. Era só isso. Depois o povo voltava. Mas pelo endurecimento do coração de Faraó, você não vai liberar não? A Bíblia fala que primeiro Deus permite. Faraó fala, não vou liberar, porque eu estou com o coração duro. Então você não vai liberar. Essa é a sua decisão? Então tá, então agora quem vai endurecer teu coração sou eu. Então a coisa vai piorar. Mas o que Deus determinou que iria acontecer, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Porque Deus não muda o plano. Ele utiliza aquilo que você já tem dentro do coração. Então, os irmãos de José acharam assim, vamos acabar com o plano dele, vamos vender. Não tem problema não, ninguém pega Deus de surpresa. Se eles estão pensando em vender, Deus já tem a caravana certa que vai passar naquele lugar e vai pegar José. Você consegue pegar isso? Nada sai do controle. Nada, absolutamente nada. Então ele vai para lá, Gênesis 39, de 1 ao 5. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Já estava certo que ele tinha que cair na casa de Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Que opôs. José sai como escravo. Chega no Egito como escravo. Como escravo ele é vendido para outra pessoa que cai na casa de Potifar. Aleatório? Impossível. Deus purinho. Chega como escravo na casa de Potifar. De escravo, a Potifar observa que tudo quanto José faz, ele é abençoado. Por que ele é abençoado? Porque ele está dando um propósito. Ele sabe quem ele é. Mas eu estou como escravo, mas eu não sou escravo. Eu sei quem eu sou. Mas aqui eu sou o empregado... o pior, o menor da casa. Não interessa, mas você sabe quem você é. Por isso era tão importante você entender a aula 1. Você precisa entender quem você é. Você é filho de Deus. Se o quê? Se você já é uma nova criatura. Tudo tem um processo. José poderia estar escravo, mas ele não era escravo. Ele sabia a posição dele. E como ele sabia a posição dele, ele se destacava em tudo que ele fazia. Porque a nossa Bíblia nos ensina que tudo que a gente tem que fazer com excelência e fazer com ordem e decência para Deus. Se ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele está fazendo. José chamou a atenção por ser quem ele era, por fazer o que ele deveria fazer. Ele chama a atenção de Potifar, que o pôs, que o colocou, o elevou, o colocou numa nova posição. Ponto. Aí, 5. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo que ele tinha em casa e no campo.
Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada. Versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Olha que detalhe. Tudo menos a senhora. Anota isso. Guarda essa frase. Sendo assim, como poderia eu fazer alguma coisa tão imoral e pecar contra o meu dono? Não, e pecar contra o meu Deus. Por tudo que ele passou, era ainda o Deus de Israel, ainda era o Deus dele. Consegue? Não perca o foco, independente do local onde você esteja. Só que aqui eu queria te tentar a lembrar de uma coisa. Ali, na casa de Potifar, José estava bem. Estava, gente. Ele entrou como escravo. Agora ele era o governante da casa. Mandava, fazia, acontecia. A gente leu. Podia fazer o que quiser, comer o que quiser, viver da forma que quiser, menos tocar na esposa. Ali era o ponto final? Não. Só que você acha que José queria sair dali? Não, ele estava bem. O que é isso, a zona aqui de conforto? A zona de conforto é um lugar que você não chegou aonde você queria chegar, mas você não chora tanto quanto antes. Ali, podíamos dizer que José já não dormia no chão do Egito. Ali, José até de vez em quando dava uns sorrisos, mas não gargalhava de alegria. Ali ele estava bem, mas não estava muito bem. Ali ainda não era a conclusão daquilo que o Senhor determinou, a conclusão da promessa, o cumprimento da promessa. José estava bem na casa de Potifar, mas não foi para ali que Deus o chamou. Deus tinha patamares maiores. Então, o que Deus precisa fazer? Tem momentos na nossa vida que Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam para que você se movimente, para que você caminhe, para que você reaja, para você se relembrar, ou melhor, se lembrar de que você precisa caminhar mais um pouco. Aqui, a mulher de Potifar vai tentar José. E olha o desfecho dessa história. Todos os dias ela insistia, versículo 10, que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse pela roupa: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou correndo para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa em suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou, e ela contou a mesma história. Quando ouviu essa história, vou acelerar, versículo 19. O dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei, e José ficou ali. Pensa comigo. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão segundo o seu propósito. Você está dentro do ônibus. Se você estiver dentro do ônibus, nada vai te acontecer. Gente, volta para o versículo, capítulo 39, versículo 1. Potifar era um oficial, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. Ele não era soldadinho, ele era o capitão da guarda. Seja sincero comigo. O cara tenta estrupar sua mulher. Essa foi a acusação sobre José. Tu manda ele pra cadeia, sendo tu capitão? Não estou dizendo que seja certo, tô falando a realidade. Tu manda ele pra cadeia, tu manda matar. Seja sincero com a titia aqui. É óbvio que
tu manda matar, cara. Ele não tentou, como é que fala? Ele não mandou dar uma coça, ele não bateu, ele colocou José na prisão. Seja sincero comigo, gente, pensa comigo. Você está dentro do propósito? Deus está te guardando. José foi colocado na prisão, mas por que na prisão? Ele estava aqui, Deus botou ele lá embaixo. Existem coisas na nossa vida que a gente não entende. Fala assim, meu Deus, mas eu estava aqui, eu já tinha lutado tanto para chegar até aqui. Agora o Senhor me jogou lá embaixo de novo, jogou. Mas está dentro do propósito. Você já sabe essa história. O que acontece? Da casa de Potifar, ninguém sonharia para José ser levado até o faraó. Mas da prisão, sim. Porque Deus já tinha escrito essa história. José está dentro de uma prisão. E o interessante é que, vamos lá, 21, deixa eu ver, 21, 23. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou aonde? Dentro da prisão. De modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos e era ele quem mandava em tudo que se fazia na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Novamente, colocou José lá embaixo e Deus o faz subir. Novamente, colocou José lá embaixo e Deus o faz subir. Por quê? Está dentro de uma promessa. Não vai acontecer o errado. Se você parar para analisar, não vou contar isso agora não, fica que eu vou contar daqui a pouco, que você vai entender o outro link. Dentro da prisão, duas pessoas sonham, o copeiro e o padeiro. O copeiro sonha, e aí, cadê? Os dois têm sonhos parecidos, né? E José revela o sonho dos dois e dá a glória para Deus, né? E aí ele conta o sonho para o copeiro, que ele vai viver e ele vai ser restabelecido ao cargo. E ele conta para o padeiro que ele vai ser morto e ele é morto de fato. Quando o copeiro é restabelecido ao cargo, que ele está saindo da cadeia, José fala assim para ele, não se esquece de mim não. Lembra de mim quando você chegar lá, de boa. Capítulo 40, versículo 21. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. 23. Porém, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Esqueceu dele completamente. Tu acha que esse esquecimento foi culpa do homem? Tu acha? Deixa eu te contar uma coisa. Todas as coisas contribuem para o bem. Decora esse versículo, Romanos 8, 28. Se ele se lembrasse, muito provavelmente, se ele se lembrasse de José naquele momento, o faraó falaria assim, tá bom, chama esse rapaz para trabalhar contigo na padaria lá, na cozinha. José ia sair da prisão para ser auxiliar do copeiro, para presidente da cozinha. Seria problema para Deus? Óbvio que não. Deus consegue te tirar de qualquer lugar. Mas estava dentro do plano de Deus? Não, também não. Na prisão, ele era chefe. Na cozinha, ele ia ser empregado. Estava dentro do que Deus queria? Não. Então Deus não vai fazer você passar. A gente passa por situações que a gente quer. Por quê? Porque a gente sabe do propósito. A gente desce do ônibus. Linka. Continua. Porém, Gênesis 41, 1. 2 anos se passaram. Gente, o cara se esqueceu 3 dias depois do sonho ter sido contado. Aí, o cara não se lembrou com 3 dias que tinha saído da prisão. Passa 2 anos. Aí, o do nada de Deus acontece. E o que acontece? Ele se lembra de José, conta para Faraó. Faraó manda chamar José. José é... Gente, para comigo e pensa. José é o cara que foi dormir na prisão. Acordou na prisão e foi dormir no palácio. Consegue compreender? Ele explica o sonho pro faraó e ainda dá a dica. Vai acontecer isso. Dá a direção pra pessoa fazer isso. Tipo, ele já fez o currículo dele ali na hora. Tudo por quê? Porque ele já tinha sido treinado. Agora, como que deu tanto certo esse cargo pra ele? Já ouviu aquele hino? Porque Deus abre porta onde não tem parede? É exatamente a história de José.
Não existia esse cargo no Egito. Olha o que o faraó fala para ele. Capítulo 41, versículo 38. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Você vai ficar encarregado do meu palácio, versículo 40, e de todo o meu povo. E todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Olha Deus cumprindo a promessa. Agora eu vou te deixar uma coisa, que eu falei para você, guarda isso. José chegou lá como escravo. Se ele simplesmente saísse da terra da onde ele estava, na casa onde ele estava, na casa do pai dele, como que ele ia ser governador sem saber falar a língua dos egípcios, sem conhecer os diversos níveis dos egípcios, sem saber como falar com todas as classes? Por quê? Porque ele foi de escravo a governante de casa, de presidiário a governante do governo. Ai, ficou até mal isso, né? Tira a palavra presidiário. A governante do governo. Só que ele passou de todas as classes. Deus fez um treinamento dele intensivo. A mesma história de Davi. Lembra? Davi não começou a reinar no palácio. Davi tinha fugido. Ele começou a reinar sobre aquelas pessoas que ninguém queria. Sobre a escória da sociedade. Davi começa a reinar sobre um povo que não tinha um rei para eles. E ele vai, subindo, vai galgando, vai levantando, vai crescendo, até chegar rei de Israel. O treinamento é fora dos holofotes. Quando Deus estabelece o teu nome, você já foi treinado. José chegou lá em cima porque primeiro aceitou passar lá embaixo. Fácil? Não foi, pode ter certeza que não foi. Mas ele foi até o final. E aí você já pega, olha esse segundo link da história. É nesse momento aqui que ele já se torna governador que Deus traz de volta a família dele. Que agora ele já tem maturidade para alimentar a família dele. Maturidade para aceitar. Para ajudar aqueles que um dia o venderam. Por que José foi para o Egito? Porque era dali que Deus iria cumprir a promessa. Porque os irmãos o venderam, porque os irmãos não gostavam dele. E é isso, cada um vai pagar por si. Só que Deus vai usar até as coisas ruins que fizeram contra você para fazer você prosperar lá na frente. Você só não pode sair do ônibus. Vamos fechar no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Eu preciso te contar a última história, que a sua cabeça vai explodir quando você entender essa história. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo. Não perca. Paz.